E aí, galera, vamos lá, vamos começar nossa aula de hoje. Aula sobre Revolução Industrial, tudo bem? Então vamos começar a pensar aqui no panorama da Inglaterra nesse período. Então a gente está falando da primeira Revolução Industrial, a gente está falando do século XVIII, segunda metade do século XVIII, a partir de 1750 a gente já pode considerar os andamentos para essa revolução estar acontecendo. E a Inglaterra tem ali, entre outras situações que nós vamos tratar, uma principal que é o acúmulo de metais preciosos, ok? É uma burguesia que está no poder de uma forma diferente. Lembrando que a Inglaterra, a partir do século XVII, ela fez aí sua Revolução Gloriosa e se transformou na primeira monarquia constitucional do planeta, né? E dessa forma a burguesia tem uma influência direta através da Câmara dos Comuns, como a gente costuma chamar, costuma conhecer, né, ali o parlamento inglês. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar um pouco de Revolução Industrial. A gente está falando aí, lembrando, de 1750 em diante, segunda metade do século XVIII. Então a gente precisa trabalhar, né, as transformações econômicas, sociais e políticas desse período no processo da Revolução Industrial. Então a gente tem algumas etapas, né, etapas do processo de revolução, ou melhor dizendo, as etapas do processo de industrialização inglesa, né, onde a primeira etapa a gente trabalha com o artesanato. Né, o fim da Idade Média, a gente tem ali um grande número de artesãos, os camponeses que trabalhavam, aqueles camponeses médios, onde trabalhavam com artesanato, a parte os próprios artesãos construindo algo para venda, troca, enfim, no sentido de tentar, né, utilizar como manufatura. Então assim, a gente tem o artesanato, sendo ali a principal etapa, ainda na Idade Média, desta revolução. O progresso até chegar à revolução. Nesse período, nessa primeira etapa, onde a gente tem só o artesanato, o artesão é o dono, correto? O artesão ele detém a matéria-prima, ele detém os instrumentos, né? Ele detém o produto final. Então os meios de produção pertencem ao artesão, a matéria-prima pertence ao artesão e o produto final pertence ao artesão. O artesão ele faz com isso o que ele bem entender, ok, pessoal? Então, lembrando dessa forma que os artesãos são quem inicia todo o processo, uma vez que a construção de qualquer manufatura ou qualquer manufaturado do período era feito através do artesanato, correto? A segunda etapa a gente já pode falar de manufatura, né? O que são manufaturas? São agrupamentos de artesãos, agrupamentos do artesanato, que vai criando ali uma construção com maior produção, correto? E dessa forma, com maior produção, você tem uma maior progressão dessa etapa, né, de construção do que viria a ser ou vai vir a ser a Revolução Industrial. Então nessa fase o trabalhador ele não é dono dos instrumentos, né, de produção, então alguém é dono de instrumentos de produção. Então a gente está falando da onde? A gente está falando desse momento das corporações de ofícios, a gente está falando ali das câmaras, dos locais onde você tem um mestre artesão e vários trabalhando para ele através dos seus equipamentos, né? Então o trabalhador vem dar a sua mão de obra, mas o equipamento não pertence mais a eles. Daí a gente surge com os ricos comerciantes, que são donos da matéria-prima, os ricos artesãos, que são donos dos instrumentos de produção. Então a gente tem uma junção, né? Uma mesclagem de duas categorias da burguesia, aonde você vai ter a construção ali da segunda etapa, uma criação de manufatura. Bom, ambos, né, tanto comerciantes como artesãos, são donos da produção. E o trabalhador, ele já não é mais o dono da produção. Ele agora só presta a sua mão de obra para essa manufatura. Isso vai ser discutido mais à frente, os grandes problemas que isso vai gerar. Então assim, a gente tem um aspecto de manufatura, um galpão gigante com vários instrumentos manufaturados ali, máquinas ainda não, tá? Porque a gente não tem nada automático, mas a gente vai ter ali uma mistura, uma conjunção de situações que você vai ter uma melhora
da produção por quantidade de coisas efetuadas, ok? O trabalhador que não controla a produção, ele recebe por produção, então pela sua mão de obra, e o horário de trabalho e o ritmo de produção é determinado pelo patrão. Tudo bem, galera? É como encontra-se o trabalhador nesse período, né? O trabalhador já começa nessa segunda etapa a não ter domínio sobre a produção. Ele apenas vende a sua mão de obra, tá bom? Bom, a terceira etapa já é a maquinofatura, então a gente tem o uso de máquinas em fábricas, a gente já começa a ter uma produção fabril, né? Onde tem um regime de trabalho assalariado, ou seja, você recebe um valor específico para trabalhar vendendo a sua mão de obra, uma separação completa entre meios, né, de produção e o trabalhador. Isso já começa a se pensar no método capitalista, num olhar capitalista, e principalmente no próprio capitalista, que é o detentor, seja ele do capital inicial para essa manufatura, seja ele para entrar com a commodity, né? Então você tem ali nesse momento a figura capitalista aparecendo de forma muito mais enfática, tudo bem? Bom, é um período que é extremamente dividido, essa questão do trabalho. Então a divisão do trabalho aumenta a produção, né? Por isso ela é executada de forma firme, e os lucros são reinvestidos em mais máquinas, né? Equipamentos, fábricas, etc. Para que isso? Para aumentar a produção e, consequentemente, gerar mais lucro. A ideia é que quanto mais eu produzo, mais eu tenho lucro, né? Não se tinha a ideia de produzir por escala, ou seja, eu produzo de acordo com a demanda. Não, eu produzo muito e tento vender o máximo, e empurro tudo em alguém. Para alguém comprar isso. Isso provavelmente vai dar um problema, como deu, né? Principalmente já no século XX, lá em torno de 1929, tudo bem? Na grande crise. Mas isso é um papo para outra aula. Mas a pergunta talvez que fique martelando a gente mas quando surgem as indústrias na Inglaterra, né? Quando surgiram as indústrias inglesas? Bom, a gente está falando aí do século XVIII, como eu mencionei, a partir de 1750 vão surgir na Inglaterra as primeiras indústrias. O século XIX ela vai se estender essa criação de indústria já para os Estados Unidos, Europa, Japão. Tá bom? Mas a princípio a gente está falando da Revolução Industrial Inglesa. Então vamos continuar na Revolução Industrial Inglesa. Quais fatores que contribuíram ou contribuem ainda para uma Revolução Industrial? Mas como é a primeira Revolução Industrial? Quais fatores que contribuíram para isso? Bom, o primeiro fator que a gente pode falar é uma revolução agrícola, né? Nós tivemos aí uma grande mudança no modo de explorar a terra, com instrumentos e técnicas mais aprimorados, mais elaborados, né, melhores, com o uso de máquinas. Por isso eu tenho maior produção, tanto de alimento, né, gado e homem. Então vejam, quando eu uso máquinas, eu vou acabar criando maior produção de alimentos. Eu estou usando o gado no local de puxar com arado, pelo homem. O próprio homem cria instrumentos de melhor qualidade, deixam de usar de madeira, passam a usar de metal, e isso vai aumentando a produção. Novas técnicas agrícolas vão sendo criadas, estruturação de terra, plantio em sistema rotativo, tudo isso vem acumulando melhorias que vão criando revoluções agrícolas, né? Quando a gente fala de uso de máquinas agrícolas, a gente não está falando do trator do século XXI, a gente está falando do arado de metal puxado por gado. Então isso vai criando uma perspectiva muito maior de produção e aumentando a capacidade produtiva daquela terra específica. Bom, a produção de subsistência ela se amplia, né? Surgindo aí a produção voltada para a troca. Então eu começo a trocar por excesso de matéria-prima, né, por excesso de commodity, eu começo a ter trocas, e isso vai me gerando ali uma espécie de relação comercial, né? Então você tem uma revolução agrícola no sentido de que eu aprendi
né? O ser humano aprendeu a produzir mais na mesma terra. Por quê? Porque ele entrou com equipamentos mais apropriados, entrou com tração animal, entrou com técnicas mais apropriadas, aprendeu a lidar com os fatores geoclimáticos, isso vai melhorando a qualidade de produção. O segundo que a gente pode falar é o cercamento de terras, né? Os famosos enclosures. O que são os cercamentos das terras? As terras que antes eram comunais, você faz uma cercagem para a criação de pastos. Para que eu crio pasto? Para fazer a criação de ovelhas. E o que eu faço com essas ovelhas? Com a carne? Pode até comer, mas naquele período a gente está falando de comércio de lã. Então eu estou alimentando através das ovelhas, eu cerco os campos das áreas comuns, boto pasto para pôr ovelhas, para usar a lã da ovelha para alimentar a fábrica de tecido. Ou seja, uma manufatura, uma relação fabril de produção têxtil, correto? Então você tem aí o cercamento de terras. Com isso, você vai fazer o quê? A expulsão dos camponeses do campo. Os camponeses não vão precisar mais estar no campo. Eu não estou cultivando toda aquela terra, ela agora a maioria dela é pasto para pôr ovelha, então eles vão começar a ser expulsos dos campos e vão começar a ocupar as cidades. Né? Com essa ocupação de cidade, que a gente chama de êxodo rural, a gente possibilita, né? Houve a possibilidade de uma grande disponibilidade de mão de obra. Né? Mão de obra farta e barata. Isso vai alimentar o início das indústrias, ou seja, a incipiente industrialização inglesa do período. Então eu tenho um campo expulsando por causa dos enclosures, as pessoas vindo para as cidades, aonde estão nascendo as indústrias. A gente está falando de cidades, obviamente, onde tem emprego, as pessoas saem do campo a procurar local para trabalhar, para arrumar emprego, para ganhar dinheiro e comer. Então elas vão principalmente ocupar as cidades industriais, né? As novas urbanizações, ou seja, as cidades que estão crescendo ao redor das indústrias que estão surgindo na Inglaterra do período. O terceiro fator que a gente pode falar é o acúmulo de capitais nas mãos específicas da burguesia de Estado. Então a gente tem que lembrar que esse dinheiro está na mão dos burgueses que querem prosperar aquele dinheiro, a ideia de ganhar mais ainda com o lucro do dinheiro que ele tem. Então você tem ali a burguesia, né, sendo a grande mentora e financiadora dessa Revolução Industrial inglesa, correto? A gente tem aí esse acúmulo vindo de exportação comercial marítima, né? As trocas com suas colônias, a parte comercial da coisa, propriamente dita, uma exploração através de Portugal, que é o ouro que está saindo do Brasil e indo para a Inglaterra. Para quem não lembra aí de qual período a gente está falando do Tratado de Methuen, a partir de 1710 em diante. Portugal e Inglaterra têm um contrato, onde um contrato ele praticamente beneficia unilateralmente a Inglaterra, ou seja, Portugal sempre mantém uma dívida com a Inglaterra e todo o ouro que ele começa a captar no final do século XVII, início do século XVIII, acaba sendo escoado para a Inglaterra, né? para pagar, para fazer o pagamento dessa dívida contraída através desse contrato, né, que eles fizeram, desse tratado com a Inglaterra, o Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos. Dessa forma, Portugal acaba fornecendo de forma talvez impensada, né, toda a sua riqueza tirada do Brasil colônia ainda, e enviando para a Inglaterra. Essa riqueza, obviamente, vai proporcionar a capacidade de investimento praticamente maciço, né, na Revolução Industrial Inglesa do século XVIII. Okay? Então, o acúmulo de capital nas mãos da burguesia vai fazer sim com que essa Revolução Industrial seja possível. Nós temos ainda a Revolução Gloriosa a partir de 1688. Essa revolução, para quem não lembra, ela acabou unificando de uma certa forma a Inglaterra. Em que situação, né? Você implantou o parlamentarismo, você fez com que a monarquia ficasse diretamente submissa
a Constituição, você acaba com o absolutismo na Inglaterra. Isso aí é o primeiro país no mundo onde passou a existir uma monarquia constitucional parlamentarista, né? E aí, com isso, a burguesia ganha muito poder, né? A gente está dando poder quase que total à burguesia, né? A questão burguesa. Vai ser organizado através aí sob o liberalismo econômico, né? Ou seja, a gente tem ali um livre comércio. Então a Revolução Gloriosa ela permite isso, que você comece a pensar e comece a colocar o livre comércio à frente aí das atividades comerciais e econômicas inglesas, né? O parlamentarismo orientado e praticamente ocupado pela burguesia, obviamente que vai sempre ir para esse viés, né? Vai ser orientado sempre através desse caminho, uma vez que a burguesia ela quer o seu lucro, ela quer o crescimento econômico para que ela se beneficie diretamente disso, ok? Um quinto fator seria a organização do sistema bancário inglês, onde você tem o financiamento direto de empresas através desse sistema bancário. Com esse financiamento as empresas conseguem surgir, a partir daí você tem indústrias surgindo, e dessa forma você tem obviamente a necessidade de mão de obra. Essa mão de obra vai gerando esse ciclo de vinda do campo, mão de obra farta, eu pego mão de obra porque eu investi através de um empréstimo que eu fiz com o banco e agora eu tenho uma indústria, eu começo a produzir, e 90% aí, talvez até mais, nós estamos falando de indústria têxtil, tá? Um outro fator preponderante seria a existência de jazidas de ferro e carvão mineral. Isso é importante? É sim. Por quê? Porque o ferro ele me permite uma indústria de base, né? A construção de uma indústria de base, onde eu vou ter ali uma construção de máquinas adequadas e melhores, né? Dando a possibilidade de fazer a automação desse sistema através das máquinas a vapor, que vão surgir loguinho, há poucos minutos agora. E o carvão mineral, obviamente, vai trazer o que? A questão da energia para essa indústria, né? A energia térmica. Então essa energia vai aquecer o carvão às caldeiras, que vão fazer a alimentação da pressurização das máquinas a vapor, e o vapor fazer as máquinas funcionarem de forma efetiva. Então a gente vai dar um salto de produção no momento que a gente automatiza essa produção, né? Essa indústria inglesa incipiente. Bom, a sociedade acaba se dividindo. Ela se divide agora em dois grupos, né? Os capitalistas, que são os que detêm a produção, que detêm o capital, né? Os meios de produção, são os donos de toda a produção. Posso falar até que também na matéria-prima, né? E o proletariado, que é o que detém da força física do trabalho, o salário. Ele recebe o salário para trabalhar, ele vende a sua mão de obra. Aí vocês têm que lembrar o seguinte: se eu tiver só o capitalista, que tem todo o meio de produção, toda a matéria-prima, eu não tenho o produto, porque eu não tenho quem vai trabalhar essa matéria-prima e construir aquilo que eu me proponho a fazer na minha indústria. Então, qual seria talvez a diferença entre capitalistas e proletariado, no sentido do mecanismo de trabalho, né? Um tem detém, né, do meio de produção, o outro detém da força física. Um não está sem o outro. Então, se eu tiro um, o outro não funciona, não tem lucro porque não tem venda, porque não tem produto para vender. Se eu tiro o outro, eu tenho a mão de obra, mas não tenho todo a estrutura para fazer acontecer o produto, então também não vou ter a venda. Então o que possibilitou acontecer é que os dois se juntaram. Qual foi o problema dessa junção? Um sobrepôs o outro. Então desde o início começou a se orientar que o capitalista é melhor do que o proletariado. Então o proletariado não tem valor, porque eu troco, substituo a mão de obra que eu quero, e o capitalista tem valor porque ele detém o dinheiro, que é uma coisa difícil de encontrar. E por isso foi dando-se mais valor ao capitalista e não ao proletariado, ou em detrimento de ambos tendo valor, né? Isso vai gerar um problema, que é um problema até hoje para a gente no mundo contemporâneo. Se a gente for pensar diretamente sobre a Revolução Industrial, a gente vai estar falando aí de filósofos como Karl Marx, Friedrich Engels, Bakunin, entre outros, que vão questionar
essa não valorização da mão de obra no trabalho, uma vez que sem essa mão de obra isso aqui não funciona, correto? Então, deixa aí a pergunta para uma crítica posterior, qual é de fato o valor do capitalista e do proletariado, qual é a diferença entre capitalista e proletariado e por que ambos não têm o mesmo valor se, sim, são exatamente iguais em importância, né? Talvez não teria que ser dividido todo o lucro final, 50% para o proletariado, 50% para o capitalista. Isso é uma questão que se é discutida até hoje de forma ampla, aberta e irrestrita, ok? Vamos lá então, seguindo. Condição de trabalho, a gente tem nesse período da Revolução Industrial uma condição de trabalho significativamente insalubre, né? A gente está falando aí de longas jornadas de trabalho, a gente está falando de exploração infantil e feminina, né? Do trabalho feminino e do trabalho infantil. Não que a mulher não possa trabalhar, mas naquele período a mulher, ela ainda hoje é assim, mas naquela época era 50 vezes pior. Ela era vista abaixo da capacidade do homem, obviamente ela era mais explorada e menos remunerada, né? Não há direitos trabalhistas algum, a gente não tinha ainda uma estruturação político, social, internacional. Vai surgir a OIT logo ali na frente, a Organização Internacional do Trabalho, mas ainda não é. A gente está falando do início da período incipiente dessa Revolução Industrial, então não há direito trabalhista, é trabalhar. O trabalho chegava de 15, 17 horas de trabalho diário, né? Inclusive crianças trabalhando. Crianças que eu estou falando é de 8, 7, 9, 10 anos de idade. Você tem ainda um exército de reserva, então você tinha casas de trabalho, né? Workhouse, onde você detinha ali um grupo específico, onde baixou algum trabalhador, você já pegava um e já colocava direto no lugar. Era literalmente um exército reserva ou uma fração reserva para a indústria do trabalho. A mão de obra reserva para essa indústria inglesa do período, né? Então você vê que de fato não se dava valor algum ao trabalho humano naquele período. Você tinha ali, obviamente por orientações anteriores da monarquia, né? E você vendo que a nobreza não trabalhava e a burguesia agora, como detém todo o poder, ela também não quer trabalhar, de forma que a gente sabe que tem a divisão entre o dono do capital e o proletariado, mas por que desvalorizar a mão de obra? Por que ela não é tratada como de fato merece ser ou deve ser tratada? Isso é um grande problema. Você tinha ali como se fosse literalmente descartáveis. Usou, não serve mais, joga fora, pega outro, bota no lugar e assim sucessivamente, né? Obviamente que o final disso é enriquecimento gigantesco de uma minúscula parte da sociedade, e a morte, a insalubridade, a segregação, a exploração de uma gigantesca parcela da sociedade. Bom, as reações operárias obviamente não iam tardar a chegar, justamente porque a gente está falando de uma situação onde a exploração é muito grande, e não só a exploração traz também o preconceito, traz também a segregação. Então vejam, se você não trabalha, você é vagabundo, você é uma pessoa literalmente marginal e tem que ser punido. Então se a pessoa não trabalhasse naquela época, ela estava cometendo um crime e poderia ser preso por vadiagem. O Brasil também teve essa lei durante muito tempo, isso vamos tratar em outra aula, mas de forma que é complicado. Se você não está trabalhando porque não te dão um emprego, você vai preso porque não recebe, porque não tem emprego. É bem complexo isso. E com o advento das máquinas, né, principalmente as máquinas a vapor, onde você aumenta muito mais a produção e depende menos da atividade humana, o que vai acontecer? Os trabalhadores começam a ficar revoltados. Por quê? Porque eles dependem daquele trabalho para comer, eles dependem daquele trabalho para não ser presos, para não serem segregados e para fazerem parte da sociedade. E aí vem a máquina e toma seus empregos. Toma entre aspas, a máquina ela foi criada para facilitar a coisa e aumentar a produção. Só que ela obviamente ela tirou o emprego, porque como automatizou, você não tem necessidade de, ao invés de 5
homens trabalhando, um só já resolveria o problema, porque a máquina faz o serviço dos outros. Então isso gerou uma espécie de reação ao proletariado e criou-se através daí o movimento ludista, né? O que foi o ludismo? O ludismo foi um movimento que nasceu em 1811 e durou até 1812. Ele foi impulsionado por essa, entre aspas, falta de trabalho ou desemprego acelerado por conta do advento das máquinas. Como é que foi caracterizado esse movimento? Ele se caracterizou por quebra de máquinas nas fábricas. Então os trabalhadores começavam a quebrar as máquinas, por isso o nome movimento quebra-máquinas, em protesto por estarem perdendo seus empregos, e também com revolta de estarem perdendo seus empregos. Essas máquinas começam a ser todas depredadas por esses trabalhadores, né? É um movimento ludista aí que vai ocorrer de 1811 a 1812. A gente ainda tem, dentro desse movimento trabalhista, a gente tem o sindicalismo, e a gente está falando um pouquinho mais à frente, 1824, né? São organizações por categoria de trabalhador. Então você veja, anteriormente era tudo um grupo só, grupo de proletariado, grupo de trabalhador, né? Para quem não sabe, o proletariado vem lá do Império Romano, esse nome, né? Vem de prole, aquele que tem prole, e aquele que tem prole precisa trabalhar, né? Então o proletariado vem desse termo. Então é um resgate lá de uma termologia usada no Império Romano. Mas voltando para o sindicalismo, achou-se melhor e mais necessário, mais adequado, as classes trabalhadoras se organizarem. Então as classes trabalhadoras têxteis, né, que vão trabalhar com as máquinas têxteis, a galera que vai trabalhar a organização dos trabalhadores que trabalham com limpeza urbana, né, os trabalhadores que trabalham com a pesca, enfim, você vai juntando grupos de trabalhadores em classes, né? Isso vai facilitando, porque cada grupo de trabalhador tem uma reivindicação específica a fazer. Um precisa trabalhar com um local mais arejado, porque é muito quente. Outro precisa trabalhar com um local onde tem mais condições climáticas. Outro precisa trabalhar em locais ou com produtos que deem mais proteção. Então todo mundo tem uma reivindicação a ser feita, né? Então é muito mais fácil você estabelecer grupos que cada um dá a sua reivindicação específica, e o sindicato leva isso ao patronato, né, às indústrias, como reivindicação. A partir daí você já tem algo orientado para grandes greves, algo orientado para comportamento trabalhista, orientações de busca, né, de leis, influência no parlamento, entre outras coisas que vão ganhando notoriedade por conta do surgimento do sindicalismo. O cartismo também é muito conhecido, né? A partir de 1837 vai até 1848. O cartismo vem de uma carta escrita ao parlamento, né? Uma petição ao parlamento para melhorar as condições de trabalho, principalmente dando salubridade ao trabalho, ao trabalhador, né? Talvez seja o grande pontapé inicial para a criação de leis e principalmente da Organização Internacional do Trabalho. Então o cartismo vem como um movimento, ele literalmente foi um movimento que durou um bom tempo, que lutou pelos direitos dos trabalhadores em lei, ok? Bom, essa revolução industrial, ela obviamente vai continuar se expandindo, ela vai continuar crescendo. Nós estamos até hoje em revolução industrial. Conforme a gente vai dando saltos tecnológicos na indústria, acaba se tornando uma nova revolução. Então a gente tem assim, uma expansão da revolução industrial. No que sentido? De 1760 a 1850 a gente tem a revolução se restringindo apenas à Inglaterra, né? A partir de 1850, vejam que isso a gente está falando de quase 100 anos depois, nós temos o início, né, de uso de máquina em grande escala na Inglaterra. A partir dessa data, 1750 a 1760, a gente usa em grande escala, em muito grande escala, máquinas na Inglaterra. Isso vai ter uma produção preponderante, né, principalmente em bens de consumo, especialmente têxtil, como a gente já tinha falado anteriormente. E com o advento da energia a vapor, isso vai surgir, vai aumentar, vai triplicar ainda mais. Bom, a partir de 1850 a 1900, a gente tem uma revolução industrial se espalhando na Europa.
Então a gente tem países como Estados Unidos, França, entre outros, Bélgica, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, tudo a partir de 1850 fazendo uma revolução industrial ou tentando criar ali as condições para a sua revolução industrial. Agora percebam esse detalhe, porque a gente está falando da primeira revolução industrial inglesa a partir de 1750, tá bom? 100 anos depois, 1850, as demais nações do mundo estão iniciando a sua primeira revolução industrial. Quanto a Inglaterra já está iniciando a sua segunda revolução industrial. Então a Inglaterra está muito acima, está muito avançada na questão de industrialização frente às outras nações do planeta. Tá? Obviamente que após a Segunda Guerra Mundial, principalmente Primeira e Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai acabar dominando o setor mundialmente falando de indústria. Mas até chegar a esse ponto, a gente está falando da Inglaterra como a grande potência industrial do planeta. Tá bom? Então, vejam a diferença. A Inglaterra começa a sua primeira revolução industrial em 1750, somente 100 anos depois as demais nações começam a sua revolução industrial, e quando as demais nações começam a sua primeira revolução industrial, a Inglaterra está na sua segunda revolução industrial, está iniciando a sua segunda. Tá? Obviamente que com todos fazendo revolução industrial, a concorrência começa a crescer, né? A indústria de bens de produção ela vai se desenvolvendo, as ferrovias se expandem. É válido lembrar que nesse período a Inglaterra está vindo aqui no Brasil fazer alguns trabalhos, é a Era Mauá aqui no Brasil, né? É um período para a gente conversar em outra aula, mas é só fazer um link, né? Então, a partir de 1850, com a segunda Revolução Industrial e com todo mundo fazendo Revolução Industrial, então, a Inglaterra vai vir aqui para o Brasil fazer alguns serviços, entre eles construção de ferrovias. Alguns outros também, como bancos e outras situações, mas principalmente a construção de ferrovias, ok? Bom, surgindo dessa forma, a partir da Revolução Industrial e sobretudo da Segunda Revolução Industrial, e talvez seja o grande motivo da Segunda Revolução Industrial surgir, a gente está falando aí de surgimento de novas formas de energia, né, como a hidroelétrica, ou seja, a eletricidade, e a derivada do petróleo. Então, com o advento do petróleo e da eletricidade, a Inglaterra constrói a sua segunda Revolução Industrial, e isso ajuda que outros países construam a sua Revolução Industrial. Lembra? A Inglaterra já está na segunda, enquanto os outros países estão na sua primeira. Bom, o transporte também é algo que se pode falar de revolução, ele acaba se revolucionando, né? Com a invenção da locomotiva, principalmente da locomotiva a vapor. E o barco a vapor também. Então a gente está falando dos encouraçados ingleses que estão andando agora a vapor. Que estão andando mais rápido, com mais velocidade, que podem navegar contra o vento, que não depende de fatores climáticos para conseguir se deslocar. Eles dependem só da força motriz orientada por carvão e uma caldeira com água, né? Então vejam só como é importante o advento da industrialização, principalmente da criação da máquina a vapor no século XVIII, dando a essa perspectiva, né? Criação da locomotiva e criação do barco a vapor. De 1900 até hoje, a gente está falando de surgimento aí de conglomerados industriais e multinacionais, né? Isso vai se aumentando, vai se intensificando e criando aí uma estrutura de revolução industrial. Aí a gente vai entrar na terceira, quarta revolução industrial, assuntos que não são específicos para essa aula, mas que é de se entender que quanto mais tecnologia, mais a indústria evolui. Bom, a produção vai se automatizando cada vez mais, com isso vão surgindo a produção em série, por isso a gente está falando aí da introdução do Fordismo e do Taylorismo, né? Toyotismo, perdão, última forma, do Toyotismo e do Fordismo. Isso vai gerar um grande problema, né? Porque vai acabar culminando na grande crise econômica de 1929. Com essa grande produção, essa ideia de produção em série, você acaba explodindo uma sociedade de consumo em massa, que até hoje, né, orientada, a sociedade é orientada de vários fatores, de várias formas, a consumir. Dessa forma, a sociedade de consumo em massa, você tem uma expansão dos meios de comunicação que vão, inclusive, dar subsistência
para aumento dessa sociedade de consumo de massa. Então você cria o meio de comunicação e esse meio de comunicação te faz consumir. Então é um ciclo vicioso, né? Como a gente conhece hoje os grandes gigolos da televisão. Avançam aí a indústria química e eletrônica e a gente vai chegando nos fatores de celulares, computadores, essas coisas todas. Também engenharia genética e robótica, isso vai aumentando, ampliando cada vez mais os horizontes da industrialização. Mas como eu disse, essa industrialização mais moderna é um assunto para uma outra aula. Então a gente fica por aqui, fiquem bem, estudem Revolução Industrial e qualquer dúvida, acesse aqui embaixo na descrição para vocês poderem ter acesso à aula e os materiais didáticos da Revolução Industrial. Então acompanhe o Botequim da História, pessoal, grande abraço.